Muito bem, senhores, fomos surpreendidos pela vitória do Sacha Baron do reality show A Fazenda. Essa vitória representa um marco e é um símbolo muito importante na busca do direito dos homens. Até então, nós sempre fomos massacrados em todas as mídias sociais quando falávamos algumas questões que são extremamente verdadeiras, que podem ser provadas por meio de estudos. Entretanto, finalmente o povo brasileiro, a sociedade, teve a oportunidade de ver que tudo aquilo que nós falamos sempre foi realidade, sempre foi verdade. O que acontece é que nós vivemos hoje o que se chama de paradigma do sexo dominante. Nós pegamos as digníssimas e colocamos elas em um pedestal de tal forma que nós julgamos as atitudes da sociedade e decidimos os rumos sociais baseados nos interesses e no comportamento das digníssimas. Assim, quando você tem um comportamento que é genuinamente masculino e pode ser até bom, nós julgamos ele o comparando com o que as digníssimas fazem. Se esse comportamento masculino não tem nenhum paralelo no comportamento das digníssimas, automaticamente rotulamos ele como um comportamento errado que deve ser evitado. Nós dizemos hoje na sociedade que as digníssimas são aquelas únicas que são virtuosas. Isso é uma contradição por uma questão muito simples. Virtuoso, né? A virtude vem de vir. Vir é a palavra latina que significa homem. Sendo assim, virtude é aquilo que homens fazem naturalmente. Virtude é aquilo que emana dos homens. As digníssimas são incapazes de, nessa visão, são incapazes de apresentar assim qualquer tipo de virtude. Virtude é o que os homens fazem. E é justamente por isso que você tem todo um movimento social e uma narrativa para criminalizar tudo que os homens façam, para retirar deles esse direito de nascença de serem virtuosos. A gente pode citar aqui, por exemplo, que as narrativas implementadas hoje na sociedade escondem fatos extremamente importantes, como, por exemplo, são os homens, nós temos uma série de estudos que comprovam isso, os homens são as maiores vítimas de violência doméstica que existem, não são as digníssimas. As digníssimas, em seus relacionamentos, tendem a ser extremamente agressivas e opressoras para conseguir obrigar os homens a fazer aquilo que elas querem. Os homens, por exemplo, são também as maiores vítimas de assédio online que existe. Nós temos todo hoje um aparato, um movimento voltado para a perseguição de homens. E isso é totalmente aceito quando as digníssimas praticam esse tipo de assédio. Por exemplo, nós temos, né, eu já apresentei aqui, nós temos grupos secretos no Facebook onde as digníssimas se encontram para se exaltar e comemorar todo tipo de violência que elas fazem com os namorados, com os maridos. E nada é feito sobre essa questão. E isso simplesmente é deixado à deriva. Ninguém se importa. Nós temos grupos formados por digníssimas com um único objetivo: perseguir e destruir a vida de homens. É muito comum hoje nos Estados Unidos, quando uma digníssima vai se relacionar com um homem, ela vai nesses grupos, joga o perfil dele, a foto dele, os dados dele e pergunta: alguém aqui tem algo contra esse cara? E frequentemente você vai ter ex-namoradas dele extremamente frustradas, mas como nós já estudamos, é natural que as digníssimas tenham raiva dos ex-namorados. Então, elas estão frustradas e falando mal dele, não por ser verdade, mas exercendo essa programação que elas têm de falar mal do cara. E elas começam a destruir a vida dos caras sem motivo algum. Nós temos também, derivado disso, que 80% das acusações contra homens são falsas. São simplesmente falsas. Nós temos estatísticas comprovando isso. As digníssimas usam a lei hoje para perseguir e destruir seus desafetos. Muitas vezes o cara não fez nada, mas ela chega, fala qualquer besteira contra ele para acusá-lo e simplesmente é aceito. Nós temos, por exemplo, em escolas, determinados momentos que os meninos são obrigados a pedir perdão por comportamentos inadequados ou erros que não sejam eles que tenham feito, mas que sejam pelo causa eles estão se desculpando com as meninas por causa de todos os homens, todo o tempo de opressão, quando simplesmente não foi verdade. Os homens, na história humana, nunca oprimiram as digníssimas. Ao contrário, os homens sempre fizeram de tudo para mantê-las extremamente seguros e protegidos. Quando o mundo estava sendo descoberto, o novo mundo, os homens iam, enfrentavam os perigos, pacificavam a situação e depois disso eles chamavam as suas digníssimas para ir e formarem tudo aquilo que eles queriam juntos. Elas sempre foram poupadas de todas as situações possíveis, até mesmo da opressão de um trabalho.
A grande verdade é que o cérebro das digníssimas não é capacitado como o cérebro masculino de lidar com os estresses inerentes de uma função remunerada. É extremamente problemático para elas desenvolverem uma carreira justamente por causa disso. Elas não aguentam. O homem ele é feito naturalmente para enfrentar o estresse. As digníssimas não são capazes disso. E isso leva elas a desenvolver uma série de problemas emocionais e mentais que vão perdurar pelo resto da vida. Porque elas não são capazes de enfrentar isso com a naturalidade, elas não têm nem as armas emocionais, nem as armas fisiológicas que nós homens dispudemos para poder enfrentar essas questões todas. E todo esse movimento social, por causa dessas ideologias woke, tentam demonizar o homem que hoje ele é representado nas mais variadas mídias, seja filmes, novelas, revistas em quadrinhos, jogos, como um imbecil, como um atrapalhado, aquele que precisa ser levado pela mão e ensinado, tomando tapa na cara, como se fosse qualquer um. Tanto é que quando você vai jogar um jogo hoje, você passa grande parte do jogo tomando na cabeça de que você não é nada e sempre é aquela personagem da digníssima que age como um homem. E é interessante a gente pontuar isso. As digníssimas podem agir como homem hoje, mas você como homem não pode agir como homem. Você tem que agir como um imbecil e um submisso. Então você passa grande parte da narrativa do jogo tomando lição de moral de personagem militante, de que você é ruim, de que você não presta. E nós culminamos com isso, com a semana passada, um estudo extremamente absurdo feito dizendo que os homens estão lucrando com o ócio contra as digníssimas. Vocês entenderam a palavra de que eu substitui por próximo, né? Estou imitando o Bruno Giglio. Ele que fala isso do Social Art. Então, dizendo que os homens lucram fazendo ócio contra com as digníssimas. E as coisas simplesmente não funcionam dessa forma. Esse é um estudo extremamente mentiroso, sem base algum, extremamente arbitrário, do qual você não pode confiar. Mas sabe o que você pode confiar? Você pode confiar na growth. E eu vou falar uma coisa muito importante aqui. As digníssimas, elas dominaram todas as áreas possíveis hoje. Os empregos que normalmente são associados ao masculino, aos homens, elas estão dominando. As escolas, as universidades, todas as áreas hoje, as digníssimas, estão prosperando muito mais do que os homens, não por competência, mas por causa de toda uma pressão feita por ideologias que visa destruir os homens, retirar eles dessas áreas e promover digníssimas extremamente incompetentes para estarem nesses lugares. Elas estão conseguindo isso. Mas a área que elas não conseguiram ainda é justamente a parte física. Tanto que elas têm ódio mortal contra esportes, porque os homens continuam prosperando nos esportes. É muito mais difícil você afetar os homens esportistas por meio de ideologia do que você conseguiria fazer isso em qualquer outra área como elas estão demonstrando. Então, elas têm ódio disso hoje. A revolta, a maior demonstração de revolta hoje, de que você não é mais um escravo, é você desenvolver sua força física, é você desenvolver o seu físico. E a Growth vem nos ajudar nisso. A Growth é a nossa patrocinadora e ela nos patrocina por meio de uma parceria. Quando você compra seus produtos no site da Growth, utilizando o nosso cupom FURIA, você vai estar ganhando um desconto excelente, investindo em você e vai estar nos patrocinando nas mais variadas mídias sociais que estamos enfrentando, nos nossos frontes que nós estamos tendo. Então, utilize o cupom FURIA, compre no site da Growth, vai estar no comentário fixado da descrição do vídeo. Mais uma vez, comprando no site da Growth, você vai utilizar o nosso cupom FURIA e você vai estar nos patrocinando. Como vocês sabem, eu recebo muitos processos, os meus vídeos são desmonetizados, estou em Shadowban aqui na plataforma. Vocês veem que a minha média de visualizações é 10 mil, 12 mil por vídeo, caiu para 6 mil, nós caímos pela metade. Eu preciso de vocês para enfrentar isso. Então, compre no site da Growth, utilize o meu cupom FURIA, compartilhe meu vídeo, mande meu vídeo para o pessoal que você gosta, nos grupos de debate. Isso vai me ajudar muito a continuar enfrentando e crescendo o canal. Mas vamos voltar para o tema do vídeo agora. Por isso que a vitória do Sasha foi tão importante e tão emblemática. A maioria das pessoas vai pensar que é só uma vitória de reality show. Não é isso, ela representa um marco, porque finalmente o homem comum e a digníssima comum estão vendo o que nós alertamos a vida inteira. Existe toda uma narrativa feita pelas digníssimas para demonizar os homens e acabar com eles. As digníssimas
sabiam que se foram filmadas, foram apresentadas várias provas para elas e elas continuavam mentindo, falando, não, eu não fiz nada disso não, eu vi ele fazendo, eu tenho certeza, choravam, se descabelavam, sabe, rasgavam as roupas. Por último, ele, na digníssima que ele estava disputando, acusou ele de ser racista. Falou, não, você está usando de racismo comigo. Eu, cara, não estou, sabe. Todas as cartas possíveis foram jogadas contra esse cara. E ele venceu. Mas sabe por que ele venceu? Acima de tudo, ele não teve medo de demonstrar que ser quem ele é, ele não suavizou o discurso, ele não mudou, ele não deu nenhum passo para trás. A fraqueza, nós já estudamos isso na aba comunidade, nós temos vários textos lá todos os dias, vocês podem dar uma olhada. A fraqueza atrai naturalmente ataques. O mundo, ele é cheio de aproveitadores. Eles estão a todo instante tentando te analisar para encontrar alguma coisa do qual eles possam te acusar. E usar contra você para ter vantagem na sua vida. O cara deu uma aula de postura. Ele manteve a postura o tempo todo, não se desculpou. A maioria dos homens hoje se desculpa, e esse é o grande problema. A maioria dos homens simplesmente chega, não foi mal, pessoal, eu fiz isso sim, eu estou em desconstrução, eu estou aprendendo a ser diferente. Ele não fez nada disso. Ele manteve a postura. Acusavam ele ficava quieto, não se desculpava, enfrentou todas as vezes que tinha que enfrentar, botou o dedo na cara quando tinha que colocar. Ele agiu como homem, e é isso que nos falta hoje, como homens coletivamente. A gente precisa resgatar essa coragem do Sasha para enfrentar essas situações extremamente difíceis e desagradáveis. Porque se você tem medo, tá tudo perdido. Infelizmente hoje, a estratégia que a maioria dos homens estão tentando empregar, eles chamam digníssimas para os movimentos masculinos, esperando que elas lutem as nossas batalhas e lutem pela gente. O que a gente não precisa mais são digníssimas enfrentando, tomando a frente das situações e enfrentando pela gente, ou dizendo o que a gente tem que fazer. A gente precisa se livrar dessas amarras, essa dependência emocional e moral de sempre estar chamando digníssima para tudo que a gente faz. O nosso movimento deve ser de homens e exclusivamente de homens. Claro que as digníssimas são bem-vindas. Elas são bem-vindas. Quer falar? Fala. Mas o movimento, o protagonismo, eu não gosto desse termo, mas o protagonismo tem que pertencer aos homens sempre. A gente precisa se livrar dessa dependência. Hoje, parece que os homens adultos têm um reflexo de uma necessidade da orientação materna. Sabe? Eles estão ansiosos para ouvir o que uma digníssima tem a dizer sobre o comportamento deles e ensinar eles a serem. A gente precisa acabar com isso. Um homem tem que ter a coragem de estar em pé por si mesmo, lutar pelas suas próprias causas, sem ficar implorando que outras pessoas lutem no lugar dele. Nós precisamos resgatar os valores reais masculinos, as virtudes masculinas. E o Sasha começou isso. A gente precisa agora manter a pressão, aumentar a pressão, continuar batendo firme. Porque o jogo está finalmente virando. Finalmente está virando a nosso favor. Nós nascemos para vencer. Então a gente vai até o final. Quero convidar vocês a se tornarem membros do canal. Todos os estudos que eu cito nos meus vídeos estão disponíveis para os membros do canal a partir do nível 2. A partir do nível 3 você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books, quando você vai ter um ambiente propício para que você converse com pessoas que têm a mesma mentalidade. Nosso canal no Telegram, por exemplo, já tem mais de 10 mil membros. Então, você vai ter um local para conversar com pessoas sem restrição, sem censura e que pensam exatamente como você. Então, vamos estar juntos nessa, não vamos recuar. Estejam juntos, sejam membros do canal, isso vai me ajudar bastante. Tá certo, pessoal? Abração.